Mãe, me solta! Me solta! A gente começa o Correio Manhã falando da tragédia na vida de duas famílias que aconteceu no último final de semana no bairro Camboinha 2, em Cabedelo. Este casal, aqui na tela, meu povo. O Felipe Leão e a esposa, a Tainá Oliveira Leão, foram encontrados mortos, isso ontem, dentro de um apartamento. Segundo parentes e vizinhos, os dois viviam um relacionamento conturbado. O Felipe trabalhava embarcado em navios e a Tainá era personal trainer. Apesar de um casamento recente, apenas 2 anos, eles brigavam muito. Inclusive, estavam em processo de separação. De acordo com moradores ali do condomínio, onde as mortes aconteceram, no domingo à noite, eles ouviram disparos, chamaram a polícia, que foi até lá, mas não encontrou nada e foi embora. Só que nesta segunda-feira, sentindo falta do casal e temendo pelo pior, um parente foi até o imóvel, arrombou a porta e encontrou o Felipe e a Tainá, os dois mortos, dentro do quarto deles. O que aconteceu com o Felipe e a Tainá, você vai ver agora na reportagem do Jonas Batista. Uma tragédia familiar aconteceu aqui em Camboinha 2 na noite dessa segunda-feira. Na verdade, o que se está constatando hoje é um desfecho do que pode ter acontecido durante todo o domingo. Essa tragédia aconteceu aqui nesse residencial, o residencial Jardim Atlântico, que fica na rua Professora Josenilda Socorro de Oliveira. O que acontece é o seguinte: o casal, de acordo com informações repassadas pela polícia, estava no apartamento e no domingo à noite, por volta das 11 horas, as pessoas ouviram alguns disparos, alguns tiros. A polícia foi acionada, uma equipe veio até aqui, tentou observar, viram alguma coisa, mas não perceberam nada de anormal e os policiais foram embora. Só que durante todo o dia de segunda-feira, os parentes da Tainá Oliveira e também do rapaz, o Felipe Leão, ficaram o tempo todo ligando para eles e eles não atendiam a ligação. Até que um parente deles resolveu vir aqui no apartamento. O parente do rapaz veio e arrombou o apartamento no intuito de saber algumas informações, até porque ele estava incomunicável. E aí encontrou a cena do crime, chamou a guarnição e aí nós viemos até o local. Quando a pessoa entrou no quarto, encontrou o cenário onde tudo aconteceu. A primeira vítima, pelas evidências, o marido está caído no chão, sentado, como tem levado um tiro e foi derreando. Então, a perícia não está concluída nesse momento, mas aparenta ter mais de 3 tiros, 2 ou mais 3 tiros no corpo da vítima masculina, do marido. Enquanto a esposa, ela está caída, deitada na cama de bruço, estirada, de frente para ele, para a primeira vítima, para o marido, e dá para visualizar um tiro no lado direito do ouvido. E a arma, a pistola .40, em cima da cama, próximo à mão dela. Quanto à arma, segundo a polícia, trata-se de uma pistola. Uma pistola que é legal, foi adquirida legalmente e pertence ao rapaz, porque ele era CAC. Mas o fato é que a arma acabou servindo para alimentar essa tragédia. O apartamento onde o casal morava fica na parte de trás do edifício. Na parte de trás, onde nesse momento está sendo feita a perícia para reunir provas, reunir elementos que possam subsidiar o inquérito. De acordo com as informações que já foram colhidas pela polícia, o casal vivia tendo desentendimentos constantemente. Perguntei qual o motivo dessa discussão que gerou essa desavença entre eles durante esses dois anos de casado. É o fato de que ele não se dava bem com o sogro e chegaram a discutir e pediu a ela que não fosse mais ao encontro dele.
Isso aí parece que talvez tenha sido o estupim acirramento dessa discussão. O advogado dele do casal chegou e deu algumas informações de que já estava para dar entrada no processo de separação. E ela já não estava mais morando no apartamento dele. O apartamento é dele, então? É dele, propriedade dele. Aqui. Mas ela vinha sempre e tentava conversar com ele para haver reconciliação. Nessa reconciliação parece que havia algumas discussões do casal. Era ela que insistia na volta do relacionamento. Exatamente, e ele não queria. E talvez isso deve ter avolumado, chegar ao ponto que chegou. Depois que o fato foi descoberto, depois que a tragédia foi descoberta, parentes da Tainá e parentes também do Felipe vieram para cá para acompanhar o trabalho da polícia. E quase que parentes da Tainá e parentes do Felipe se agrediu aqui. Começou uma discussão e por pouco, se não fosse a interferência da polícia, poderia ter acontecido agressões físicas. Vem aqui! Aquela vagabunda acabou com a filha do meu primo! Aquela covarde safada! Tava traindo meu primo e ainda quer dar de vítima! Duas famílias aqui, de interior, naquela cidade, como cabelo da cidade pequena que todos se conhecem. A gente vê as duas famílias de um lado e do outro, querendo discutir. Não tem mal o que discutir, o fato já aconteceu. Que tristeza, né, gente? Que tristeza. A morte dos dois já é um choque muito grande para as duas famílias, para quem vive naquele condomínio também. E no final das contas, quando tudo é descoberto, as famílias acabam se revoltando e brigando ali mesmo, né, no estacionamento do condomínio. Uma tragédia anunciada, segundo os parentes e amigos do casal. Uma tragédia anunciada porque os dois já vinham brigando demais. E pelo que o delegado disse agora, doutor Paulo, pelo que ele disse, pelo que foi apurado, o Felipe já não queria mais esse relacionamento. O Felipe já tinha colocado um ponto final no relacionamento com a Tainá, mas ela estava insistindo em reatar esse relacionamento, né? Em aproximar os dois. Mas ele não queria mais, tanto é que ele deu entrada no processo de separação. Segundo o próprio delegado, ela nem vivia mais naquele apartamento que era de propriedade aqui do Felipe. E no domingo, mais uma discussão e à noite, disparos foram ouvidos e os corpos dos dois encontrados nesta segunda-feira dentro do apartamento, para ser mais preciso, dentro do quarto, né? Onde os dois, por muitas vezes conversaram, né? Deram risadas e no final das contas o relacionamento que terminou de uma forma tão triste e tão trágica. No programa de hoje a gente vai falar mais sobre esse assunto, trazer detalhes dessa tragédia que aconteceu na vida de duas famílias aqui em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. Lamentável, né? São 6 e 8 agora, é isso?